Glória a Deus, meu irmão em Cristo Jesus. Vamos refletir um pouquinho no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52. O subtítulo é O Cego Bartimeu Curado. Pois bem, quando nós já olhamos e observamos aí o subtítulo O Cego Bartimeu Curado, então é legal que venhamos a estudar o que significa, o que é, na verdade, um cego. Nós conhecemos, mas existem várias formas, que as pessoas podem tornar-se cegas. Tem aquele que é cego de nascença, tem aquele que ele nasce com visão e mediante o acometimento de uma enfermidade, ele passa então a tornar-se gradativamente cego. Tem aqueles que são cegos apenas de um dos olhos, o outro não. Os cegos, absolutamente sem visão. Mas a cegueira, ela está totalmente relacionado dentro das ciências humanas, relacionado com um dos nossos 5 sentidos. Quais são os nossos sentidos? Nós temos então na língua o paladar, o nariz, o olfato, nós temos no ouvido a audição, nós temos nos olhos a visão e nós temos nas mãos, na ponta dos dedos, o tato. Estes são os 5 sentidos. Acontece que qualquer pessoa que passa a ter um desses sentidos a menos por alguma circunstância patológica, ou nasceu sem um deles, ou mais de um deles, acontece que os demais que ele passa a tê-los, ele com certeza, como mecanismo de defesa do próprio corpo, tenta através dos sentidos que lhe restam serem aguçados à excelência para o máximo possível suprir a ausência daqueles ou daquele sentido que lhe falta. Então, nós já entendemos aí um pouquinho a respeito da questão de ser cego, mas nós temos aqui também a cegueira espiritual. É aquela cegueira que é abstrata, que está dentro da alma, dentro do psique, dentro do coração, das entranhas do ser humano. E essa cegueira também deve ser levada em consideração na leitura desse texto do Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, de 46 a 52. Então, vamos refletir aí. Versículo 46. E vieram, já está na terceira pessoa do plural, seria Jesus e os seus discípulos, para Jericó. Então, Jericó, no tempo de Jesus nas terras de Israel, você vai perceber que Jericó já é conhecido lá do Velho Testamento. Uma das primeiras cidades a serem, na verdade, a primeira cidade a ser conquistada por Josué e as 12 tribos de Israel depois do Rio Jordão. Tem até aquela musiquinha. Vem com Josué lutar em Jericó, 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 vem com Josué lutar em Jericó, e as muralhas ruirão. Vem, vem, vem. Pois bem, já do Velho Testamento, e aqui nós estamos no Novo Testamento, muitos e muitos anos depois. Jericó é considerada, presta atenção, a relação dessa cidade com um personagem, Bartimeu, que lhe faltava o sentido de visão, cego. Jericó era uma cidade muito linda, olha o adjetivo linda, uma cidade de clima tropical, de vários jardins, várias palmeiras, considerado uma cidade de odor, de cheiro maravilhoso, uma cidade deslumbrante. E Jesus estava lá, e vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. Peraí, vamos refletir aí que o 46 é um versículo muito importante, muito sugestivo e nos vai mostrar algumas situações. Então, você vai perceber que Jesus, um grande peregrinador, cumprindo o seu ministério na primeira vinda, ele incessantemente peregrinava. Você vê que Jesus, certa feita, estava em Jericó, depois em Betânia, depois estava ali em Jerusalém, ele ia para Caná, na Galileia, ia para o mar da Galileia, em Cafarnaum, ele peregrinava. Jesus por mim e por você. Nessa ocasião, ele estava em Jericó.
Então, ele entrou em Jericó com seus discípulos e saindo de Jericó, nós imaginamos que as multidões seguiram os passos de Jesus para ouvir os ensinamentos do Mestre também dentro dessa cidade. E como Jesus incansavelmente não parava de pregar as boas novas, de curar as pessoas de todas as dificuldades e enfermidades, não era diferente. Ele saindo de Jericó, com certeza está aqui o texto, uma grande multidão seguia. Pois bem, como Jesus, o perfeito Filho de Deus, estava vindo em cumprimento às profecias ali do Velho Testamento, que Deus mandaria um libertador, um intercessor, esse Jesus, o perfeito Filho de Deus, o todo soberano, o unigênito do Deus Pai, é claro que nas curas a começo e na palavra da autoridade, as multidões vinham de todas as regiões. Bartimeu, o cego, era então esse personagem. Ele era filho de Timeu. Esse Timeu ele só é citado aqui. Significa homem honesto. Pois bem, então Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho. Normalmente, um cego, um maltrapilho, alguém que tem dificuldades de se autossubsistir, eles simplesmente ficavam em pontos estratégicos, a exemplo da escadaria da igreja chamada Formosa, ali em Atos dos Apóstolos, em outros lugares próximos às igrejas e caminhos movimentados, para viver de esmolas. Então, esse estava então sentado ali junto ao caminho, mendigando. Aqui já começa a palavra de reflexão para a minha vida e para a sua vida. Bartimeu, ele tinha uma deficiência física, ele era cego e, consequentemente, era colocado à margem da sociedade como maltrapilho, mendigando. Já vai tomando posse, porque assim como Deus, como Jesus aqui, mudou a vida de Bartimeu na sua cegueira, no seu estado de pobreza, no seu estado de isolamento, de sendo reprimido pela sociedade, colocando à margem da mesma, Jesus Cristo não quer que você também viva realmente como mendigo, caído, jogado às traças, porque Jesus tem um plano maravilhoso na sua vida. Versículo 47, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, por quê? Então, ele não tinha os 5 sentidos, aliás, ele tinha apenas 4 dos 5 sentidos, mas a audição era afinada, como falamos, que os demais sentidos se unem ainda mais para compensar aquele que falta à pessoa. Então é claro que essa movimentação chamou a atenção de Bartimeu, filho de Timeu. Creio eu, um alvoroço, um falatório, gritos, pisadas, movimentos, já chamou a atenção do cego Bartimeu. Então, ele ouvindo, ele já percebeu que era Jesus de Nazaré. E começou a clamar e a dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha só, na cegueira, apenas com a audição. E é claro, para ele citar Jesus, filho de Davi, ele também se despertava quando pregavam a palavra, quando ensinavam a palavra, sempre quando podia, para ele ter essa noção. Jesus, filho da raiz de Davi, era alguém que com certeza aprendeu e entendeu que a vinda do Filho, que a vinda de Jesus Cristo como promessa de Deus aos homens, ao seu povo hebreu do Velho Testamento, iria acontecer. Ele sentiu, estava sentindo, e ele tinha certeza dentro do seu ser que aquele movimentar só podia ser realmente um impacto social surgido, originado por alguém muito especial, e esse alguém não poderia ser outro a não ser Jesus, filho de Davi. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar. Iniciativa. Ele não quis saber de nada, tomou uma iniciativa, começou a clamar. E clamar, meu querido, é gritar. E a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E assim ia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi,
tem misericórdia de mim. E clamando e gritando, aqui já está realmente a palavra do Senhor movendo o meio do seu coração. Eu não sei qual a dificuldade física que você está passando nesse momento. Eu não sei qual a cegueira espiritual que Satanás colocou na tua vida, colocou cataratas do mal nos teus olhos. No nome do Senhor Jesus, ser liberto dessa cegueira física, ser liberto dessa cegueira espiritual, que você possa ver os seus filhos com novos olhos, ver a sua esposa, o seu marido com novos olhos. Não deixe Satanás colocar sujeira, faíscas, areia, doenças na tua visão, que você possa tirar a venda dos olhos e passar a ver todas as coisas com os olhos do Senhor Jesus. Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Misericórdia é dó, é compaixão. E muitos o repreendiam para que se calasse. Olha só, em vez de eles exercitarem o amor, que deveras estes, entre aspas, em plenas faculdades motoras, mentais e físicas, acredito eu, muitos deles com todos os sentidos, deveriam já dar exemplo prático daquilo que ouviu nas pregações e ministrações de Jesus quando adentrou em Jericó. Muitas pessoas ouvem de Jesus, guardam para si e não querem passar a outrem. Aqui não foi diferente. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas por quê? Ele tem mais é que falar. Ele é uma alma amada por Jesus. Que não e nunca venhamos a tirar a oportunidade, como os fariseus faziam, como os saduceus faziam, de deixar as pessoas aproximarem de Jesus. Mas ele clamava cada vez mais. Então vinha a repreensão daqueles que realmente não tinham amor para com o próximo, e ele não estava nem aí, Bartimeu, filho de Timeu cego, mas ele clamava cada vez mais. Isso significa persistência, insistência em busca da sua cura, da sua salvação. Meu querido, eu não sei aonde você está agora, mas que você possa, nesse momento, se puder, ajoelhar, se não puder, sentado ou de pé, aonde quer que você esteja, nos hospitais, nos cárceres, nas ruas, deitado nas praças, nas casas abandonadas, nas comunidades, em qualquer lugar, que você busque a Jesus em oração e clama a Ele dizendo: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. Jesus, meu irmão em Cristo, Jesus, a partir do momento que você o recebe como o único e suficiente Salvador, que você entende que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é o primogênito do Deus Pai, que Ele veio para cumprir a profecia, que Ele é o nosso intercessor, que morreu na cruz do Calvário, carregando as nossas enfermidades, os nossos pecados, pagou um alto preço, derramando o seu sangue precioso na cruz ali por mim e por você. Quando você tiver esse entendimento, e eu quero que você reflita e tenha agora, arrependa-se dos seus pecados e clame: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, ele vai parar na tua vida e vai te fazer uma pergunta. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E o chamaram cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Só depois que Jesus parou e pediu que outros foram atender. Olha como que é o ser humano, o homem natural. E ele, lançando de si Bartimeu a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Foi ter com Jesus, meu amado. Não foi ter com toda a sorte de seitas demoníacas. Cuidado com quem você coloca os teus problemas, coloca as tuas lágrimas, os teus choros, as tuas neuroses, as tuas depressões, os seus problemas. Coloque apenas no altar do Senhor Jesus. E Jesus falando, disse-lhe: que queres que te faça? Esta realmente é a pergunta que Jesus está lhe fazendo agora a você. Eu não sei, como te disse, qual o problema que você está passando, qual a cegueira que Satanás colocou na tua vida.
Jesus está querendo que você se manifeste, mesmo diante daqueles que te impedem. Jesus quer que você persista em alcançar a tua bênção, e quando você clamar, quando você orar, Jesus vai parar e vai lhe fazer essa pergunta: que queres que te faça? Que queres que te faça? Que queres que te faça? Essa pergunta, então, no texto em Marcos capítulo 10, no versículo 51, e o cego disse: Mestre, que eu tenha vista. Era o desejo de Bartimeu, cego, filho de Timeu. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Eis aí. Então, feita a pergunta por Jesus: que queres que te faça? Porque Jesus percebeu a determinação, realmente a disposição, o entendimento que só o Senhor Jesus salva, cura e liberta. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Tornou-se um discípulo de Jesus, tornou-se alguém que recebeu a bênção e continuou com o Senhor Jesus. Tem muitas pessoas que recebem a bênção do Senhor Jesus e depois nunca mais lê a Bíblia, nunca mais ora, nunca mais vai na igreja. Cuidado com o peso da mão do Senhor. Mas o texto nos mostra no começo, no versículo 46, que Jesus estava em Jericó. E nós falamos Jericó, cidade de clima tropical, cidade maravilhosa, de construções maravilhosas, de um comércio realmente muito importante, muito valioso dentro da área econômica da região na época, uma vez que essa cidade já era citada há muitos e muitos anos no Velho Testamento. Cidade das palmeiras, do odor maravilhoso, das rosas, das plantas, dos jardins. E aqui no 52 e último versículo, diz assim Jesus: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Logo viu quem? A primeira visão desse cego, quando a sua visão foi retomada pela ordem, pelo poder de Jesus, não foi Jericó, a cidade deslumbrante, não foi os jardins maravilhosos que rodeavam aquela cidade, não foi as montanhas, não foi o sol, não foi as aves, não foi as pessoas. De frente a frente, quando a visão veio na vida de Bartimeu, que passou a deixar de ser cego, ele viu a face de Jesus Cristo. Que essa mensagem seja de grande valia, que não volte vazia no seu coração. Coloque o seu problema no altar do Senhor, qualquer que seja. Clame ao Senhor e Ele te ajudará. Que Deus te abençoe poderosamente. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Caso, meu amado, você sinta no coração, participe essa palavra para com alguém que também, como eu e você, um dia estávamos numa cegueira espiritual e o Senhor nos libertou e o Senhor nos salvou. Que Deus te abençoe para todos sempre. Amém. Amém.